Você trocaria a Europa vivendo em um país extremamente bonito, ganhando em libras, para voltar para o Brasil, um país de terceiro mundo, atrasado, com pouquíssimas, baixíssimas oportunidades? Você largaria o primeiro mundo, onde você está no auge da sua carreira, vivendo num local que mais parece um conto de fadas, para voltar para a periferia de São Paulo, para a zona leste de São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil? Você faria isso? Você trocaria a sua vida na Europa, o seu sonho realizado, onde você está no auge da sua carreira, vivendo em um país que mais parece um conto de fadas, onde a sua vida é extremamente fácil, onde você já esqueceu os perrengues que passou para o Brasil? Você trocaria isso para voltar para o Brasil, para recomeçar a sua vida do zero em um novo relacionamento? Comenta aí se isso era possível para você, ou se você mora na Europa ou está no Brasil querendo ir para a Europa, que se você chegou nesse vídeo é interessante para você, tanto a Europa ou qualquer outro lugar do mundo. A gente sabe que tem brasileiro no Japão, tem brasileiro nos Estados Unidos. Você trocaria a sua vida aí, você estando realizado, para voltar para o Brasil e começar tudo do zero num lugar tão difícil quanto esse? Eu sou Rafael Pose, advogado e psicanalista, e hoje eu vou trazer o meu relato da minha trajetória do Brasil até a Europa, onde eu consegui chegar lá, todas as realizações que eu fiz, que eu consegui com o meu esforço, com o meu trabalho, e como eu vim parar de volta no Brasil para começar do zero, trazendo uma gama de problemas emocionais junto com essas decisões que a gente toma de vez em quando. Então, eu estava morando em País de Gales, no Reino Unido, um local extremamente bonito, amigos e colegas de trabalho extremamente agradáveis, ganhando em libras, no auge da minha carreira como supervisor de uma linha de produção de uma empresa que exportava produto para toda a Europa. Alguém que saiu do interior de Minas Gerais e se encontrava ali, após alguns anos, no topo do mundo, em um local que muita gente gostaria de estar. Muitos amigos que foram para lá trabalhavam em restaurantes, tinham uma vida boa, uma vida bacana, mas o meu emprego, de fato, eu tinha que parar às vezes para raciocinar sobre ele, porque eu estava como chefe de produção, ganhando muito bem e extremamente realizado. E ainda tinha a oportunidade de subir ainda mais de cargo. E a gente sabe que na Europa, se você que está assistindo esse vídeo está aí ou está nos Estados Unidos, principalmente quando você, eu tive a oportunidade, tenho a sorte de ter um passaporte europeu que facilita muito as coisas. Então eu vi a realidade, principalmente dos imigrantes, não só brasileiros, que estavam ali de forma ilegal, e a pessoa acaba tendo que aceitar trabalhos em condições até mesmo subhumanas às vezes. É, eu me lembro de uma ocasião onde um rapaz do Brasil escreveu para mim e falou: Eu estou trabalhando numa padaria para um senhor que não me paga há 2 semanas e eu não posso fazer nada sobre isso. É uma situação extremamente constrangedora. Então, eu estava vivendo o ápice, com todas as regalias de um nativo. E sempre mantendo na minha mente: eu nunca mais volto para o Brasil. Mas com o tempo, com os anos se passando, nós, seres humanos, a gente nunca está extremamente, totalmente satisfeito de onde a gente chegou, o que a gente tem. E se a gente não trabalha os problemas emocionais, principalmente aqueles que a gente traz já de muito tempo, e nessa época eu não tinha conhecimento nenhum, então eu deixei vários problemas emocionais começar a travar a minha vida, mesmo sabendo que eu estava vivendo o auge, que eu estava na minha melhor fase.
Mas, sendo uma pessoa do Brasil, principalmente eu que venho de Minas Gerais, acostumado com o calor humano, acostumado com o clima bom, acostumado com a comida do Brasil, então, mesmo eu estando extremamente realizado, vivendo em um local maravilhoso, com o tempo, até o clima começou a me incomodar. Então, toda aquela realização, eu parei para pensar, eu estou aqui, eu estou onde eu sempre quis estar, onde eu trabalhei muito para chegar até aqui, só que agora eu descubro que não é isso que eu quero. E isso aconteceria mais vezes na minha vida mais para frente. Porque é frio o tempo todo, é nublado o tempo todo. No começo eu achava isso maravilhoso. É uma neblina que nunca para de cair. E quando o sol sai, ainda é muito frio. Então, era algo que eu queria, porque era horroroso aquele calor de Minas, no interior de Minas, muito quente o tempo inteiro. E aí você quer ir para um local como esse, mas passados 3, 4, 5, 6 anos e não muda nada, tá sempre daquela forma. Então você já começa a pensar, eu preciso ir para o Brasil. Então comecei a vir mais vezes de férias para o Brasil para sentir aquela atmosfera, aquele calor humano, aquela comida que só tem aqui no Brasil, né? Então, o tempo foi passando e eu retornei para a Europa. Eu estava no auge da minha carreira, estava muito profissionalmente realizado, financeiramente realizado, mas emocionalmente muito abalado, porque toda aquela atmosfera do local onde eu estava começou a me afetar e começou a me trazer depressão, começou a trazer também ansiedade. A depressão, ela foi causada por quê? Por eu estar preso ainda em coisas não resolvidas do passado. E eu estava em um local muito longe de onde eu estava preso nos meus problemas. E também, ao mesmo tempo, eu já começava a notar a ansiedade. Por quê? Porque eu sabia que onde eu estava não tinha como eu resolver os problemas do passado, óbvio, e eu não tinha as ferramentas para poder tá sempre onde eu queria estar, que era no Brasil, em alguns locais, porque é muito distante. Eu não tinha a oportunidade, né? E, e todo aquele clima, toda aquela. Porque a Europa é muito bonito, mas com os anos morando lá, você não está de férias, você não é um turista, você já está há muito tempo ali, vivendo aquela realidade. Então tudo passa a ser muito normal. Então, é muito bonito, é um local bonito, está ganhando um bom dinheiro, tá? Mas com o tempo, o dinheiro já não fazia mais sentido e as paisagens se tornaram as mesmas. Era repetitivo. Eu já nem olhava mais para o lado, eu olhava só para frente e ia embora. Então, depois de 8 anos morando no Reino Unido, eu conheci uma pessoa no Brasil que eu comecei a me relacionar e foi a porta de entrada para voltar. Mas eu sabia que eu não estava feliz no Brasil, então eu fui para a Europa. Aí eu chego na Europa, estou realizado, mas alguma coisa ali está fora do eixo. Alguma coisa não está 100% na minha vida. E aí é que a gente sabe que isso são problemas emocionais que precisavam ser tratados para eu continuar vivendo a minha vida e fazendo as coisas que eu queria fazer. Então eu começo a me relacionar com uma pessoa extremamente maravilhosa que me ajudou muito, e aí eu tomo a decisão mais difícil da minha vida. Eu deixo o conto de fadas na Europa e eu retorno para o Brasil para começar do zero. Começar do zero, sem curso superior. Não tinha terminado. Descobri posteriormente que o meu diploma do segundo grau não tinha sido confeccionado porque aparentemente aparentemente não, o que acontece é que uma das professoras não entregou a nota dos alunos, era uma professora de matemática do terceiro ano. Ela saiu de férias, mudou de escola e não entregou a nota dos alunos. Então os alunos foram lá
falar com ela para recorrer para ela entregar as notas. Como eu estava fora do país, eu não fiz isso, então eu não recorri, não busquei a minha nota, fiquei sem nota. Então eu voltei para o Brasil e descobri que eu não tinha nem o ensino médio completo. Aí começa toda a minha saga, porque eu tomei uma decisão importante, eu retorno para o Brasil, e o Brasil, a gente sabe que é um país extremamente difícil, tudo extremamente burocrático, trabalha muito, ganha pouco. Então ali eu começo a tentar com o meu currículo, com o meu trabalho de fora, arrumar um emprego no Brasil. E por alguma razão eu fiquei travado, porque eu deixei o medo me dominar, a ansiedade, aquela coisa de eu não sou capacitado, porque eu não tenho nenhum curso, eu nem terminei um ensino médio. Então aquilo já começou a me afetar até nas minhas entrevistas. Então eu estava no Brasil com as minhas reservas acabando e eu deixando todo o meu problema emocional, todos os meus problemas emocionais me travarem. Então eu pego o resto que eu tinha das minhas reservas, com a ajuda da minha companheira que me ajudou muito. Após algum tempo, eu começo a faculdade de Direito. E ali começa a minha jornada de volta no Brasil. Então eu troco a Europa para viver no Brasil por um grande amor, onde eu achava que aquilo valia a pena e ainda acho que valeu a pena, mas não foi um caminho fácil, foi um caminho de muito sofrimento. Que a gente sabe que a gente está no Brasil e vai sofrer. Então eu começo a minha jornada como estudante de direito, começo a fazer os meus bicos e aí a coisa começa a andar para mim. Posteriormente, me torno advogado com bastante dificuldade, que a gente sabe que no Brasil nada é fácil, vem as crises de ansiedade, começa a vir todo um problema emocional que muito para frente eu precisei, na verdade, tratar, onde eu mesmo começo a me tratar. Nesse processo, eu procrastinei muita coisa por muito tempo. Então, isso é outro problema causado pela minha ansiedade, pela minha insegurança, que foi trazendo a procrastinação. E essa procrastinação me levou a crise de ansiedade muito grandes, chegando até a crise de pânico. E é ali que eu começo o meu processo terapêutico, buscando profissionais até eu me encontrar e descobrir que eu conseguiria me tratar e conseguiria ajudar outras pessoas quando eu migro da advocacia e começo a trabalhar na área da psicanálise, da psicoterapia, sem abandonar a advocacia, mas com um foco maior na área da terapia. E nesse meio tempo, como transição de carreira, como várias outras coisas aconteceram na minha vida, como eu falo em outros vídeos, eu precisei tirar o foco daquilo que estava travando a minha vida dentro do escritório e eu pego o meu carro e vou para a rua trabalhar como motorista de aplicativo, que me trouxe experiências incríveis, outras nem tanto, e curou alguns problemas e começou a me trazer outros. Mas isso é um assunto onde eu falo em outro vídeo. Agora eu te pergunto, você trocaria sua vida na Europa no auge no auge da sua carreira para voltar para o Brasil, para recomeçar tudo do zero por um relacionamento e ter que enfrentar todos os seus problemas emocionais novamente, travando uma guerra diária contra você, contra um exército, metaforicamente falando, onde você tem que se desdobrar em mil para conseguir chegar na metade do que você tinha quando você estava lá fora. Então, esse é o meu relato de hoje de superação. Eu voltei para o Brasil, passei 10 anos estudando entre crise de ansiedade, procrastinação, e entendendo a minha relação de fato com o mundo e aquele universo que eu tinha acabado de entrar. Mas, para minha sorte, eu tive e tenho um excelente relacionamento com a minha companheira que me ajudou
desde o início e eu consegui superar a sensação de perda, de sair de um local onde eu tinha tudo muito fácil, mas que também eu estava vivendo alguns problemas emocionais, e eu volto para o Brasil, esses sentimentos, esses problemas, eles crescem, eles florescem, eles começam a me afogar de uma forma gigante, mas aí, vivendo dia a dia, eu vou superando todos esses problemas, passo por diversas dificuldades e consigo me tratar, consigo mudar todos os gatilhos, consigo entender o que me levou até a Europa, o que me levou da Europa para o Brasil, o que me levou a fazer a advocacia, o que me levou a entrar para a área jurídica e o que depois me leva à, à área da saúde mental. Então, para quem está na Europa agora e está passando por crise de ansiedade, para quem está em qualquer outro lugar do mundo, fora do Brasil, que está passando por qualquer tipo de problema emocional, é preciso tratar isso primeiro. Você precisa procurar ajuda terapêutica ou ajuda de alguém que vai conseguir te mostrar o caminho. Porque às vezes a gente toma decisões que o caminho acaba sendo mais difícil, ele acaba sendo um pouco mais complexo, porque a gente não está sabendo lidar com as emoções que estão dentro da gente, que vai gerar todo tipo de problema emocional. Então é preciso buscar o equilíbrio. Se você quis muito chegar até onde você está, saiba que não vai ser fácil, tanto aí quanto no Brasil, mas a gente sabe que para o brasileiro que está fora do Brasil, existem. Eu morei 8 anos como cidadão de lá. E eu sei todos os problemas que as pessoas passam lá. A vida fora do Brasil não é o que a gente vê nas fotos no Instagram. Na verdade, a vida não é o que a gente vê nas fotos do Instagram. A pessoa tá ali com aquela foto bacana e todo mundo invejando, nossa, que legal a vida dele. Pode ter certeza que tem perrengue, que tem muita coisa acontecendo por trás ali, que não é só aquilo. A vida não é só aquilo. Eu presenciei muitos imigrantes passando por todo tipo de dificuldade na Europa. E muitos deles, hoje, quando eu volto para buscar os motivos das pessoas, porque existia uma relação ali de amizade, você começa a entender que a maioria das coisas era de fundo emocional e estava deixando, as pessoas estavam se deixando impactar por uma cultura diferente, quando você precisa apenas se adaptar àquilo, começar a entender como aquele universo funciona, que a maioria das vezes a gente chega em uma cultura diferente, um universo diferente, a gente quer aplicar o nosso conhecimento, você quer aplicar o seu dia a dia em uma ou que você trouxe de uma outra realidade. E esse impacto, ele pode te trazer vários problemas, porque não vai ser da forma que você está esperando. A gente sai, principalmente quando, na minha experiência, quando eu fui para fora, eu saí com um pensamento que eu tinha no Brasil e com vários planos porque eu faria lá. Mas você está muito conectado à realidade brasileira. Então, os planos que você faz para quando você chegar lá, às vezes eles não vão funcionar, porque a realidade lá é outra. Você começa a se viver ali naquele meio e a sua mente, o seu corpo começa a se adaptar àquilo e você começa a viver em uma outra realidade. E às vezes, como eu falei anteriormente, você não consegue se adaptar e vai te trazer problemas emocionais diversos, porque é preciso se encaixar. Você não pode querer estar por cima, não pode querer se jogar apenas, como eu já vi muita gente falando, eu vou me jogar lá, eu só quero chegar lá. Não, precisa se encaixar, entender onde você está, entender o seu papel ali. E é assim que a gente consegue trabalhar todos os problemas que virão. Quando a gente está vivendo em um ambiente totalmente diferente, você precisa tomar decisões e nossa vida é uma montanha russa. Vai ter
os momentos de felicidade, vai ter os momentos de tristeza, vai ter os momentos que você vai atingir o que você busca e também vai ter os momentos onde você vai começar a questionar o que você está buscando. E é nessa hora que a gente precisa entender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando. É preciso se conhecer e conhecer o local que nós estamos, porque a Europa, na minha percepção, vivendo lá como um cidadão nativo e também para quem está, principalmente nos Estados Unidos, tem muitos amigos lá, para quem está no Japão, conheço pessoas, mas eu posso falar aqui com muita propriedade, onde eu vivi no Reino Unido e eu viajei pela Europa, e a gente sabe que não adianta maquiar. Se você não é um turista, se você mora lá, você sabe que existe a xenofobia, que são pessoas nativos que não gostam das pessoas que estão ali, que são de fora. E principalmente o brasileiro, ele é mal visto em muitos locais. Na Irlanda, eu morei um ano na Irlanda do Norte, e os nativos queimavam bandeiras no Brasil, lá nas fogueiras de fim de ano que eles fazem. Hoje eu já não lembro mais que tipo, eles têm um conflito lá de católico e protestante, e nesse inteirinho eles queimavam algumas bandeiras. E eu já vi eles queimando bandeira da Polônia, que tem muito polonês lá, e de Brasil, do Brasil, que tem muito brasileiro lá também. Tem muito português, né? Tem gente de todo mundo. E todo esse cenário, ele pode contribuir também para problemas emocionais, que a pessoa vai começar a construir, porque você sai do Brasil com uma liberdade muito grande, sendo você ali com toda a sua personalidade, e você chega lá e começa a ser questionado, né? Você vai ser intimidado pela população local. A gente sabe que, óbvio, que não é todo mundo que é assim lá, mas existe, isso existe. Você vai uma hora ou outra encontrar, na verdade, com a minha vivência, você vai encontrar com uma frequência muito grande pessoas que às vezes nem vai te tratar mal, mas também não vai te ignorar. E muitas pessoas que eu conheci teve problemas psicológicos por causa disso. Mas essa não foi a razão pela qual eu retornei para o Brasil, e sim porque eu estava totalmente perdido dentro de mim mesmo, e quando eu conheci a minha companheira, aquilo foi a luz no fim do túnel. Aquilo me acendeu uma vontade de querer me encontrar, de querer retornar para o Brasil, começar de novo, e ali eu passo por todo um processo até eu chegar onde eu estou hoje. E se essa experiência, se você se enquadra em algum, você entendeu o que eu quis dizer, se você mora na Europa ou está querendo ir para a Europa, você entendeu é, o que eu disse, com certeza. Já passou por alguma situação do tipo, ou se está indo, vai passar e vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Só que você não pode deixar isso te abalar. Você tem que ter foco, você tem que saber o que você foi buscar e você tem que ser você mesmo sempre. E toda vez que você perceber que você está possivelmente se afundando em algum problema emocional, busque tratamento. Você não está errado. O errado não é você. O mundo, ele é assim. E a gente tem que saber lidar com esses problemas.